Bom, vamos dar continuidade então com a aula. Vamos falar sobre os cuidados com os imunobiológicos, os cuidados com as vacinas, tá? É muito importante ter certeza quanto à qualidade da vacina que se aplica na população. Os órgãos que as distribuem e recebem devem verificar as condições de conservação, a presença de substâncias estranhas e alterações na cor e a consistência das vacinas. Então é uma coisa muito séria, né? Então que a gente sabe que as vacinas contêm vírus e bactérias, podem ser ativos, podem ser inativos, podem ser atenuados, mas enfim, essa vacina ela tem que ser muito bem conservada, até porque a gente não pode fazer nenhuma alteração nesses vírus que contém dentro da vacina, e a gente não pode tratar elas de qualquer jeito, porque qualquer manuseio errado pode inativar, pode matar esses vírus, pode matar essas bactérias e a vacina não ter efeito nenhum, tá? Esses que são os cuidados em geral. Ao receber os lotes de vacina ou ao manipulá-los, também devem ser observadas as instruções do fabricante a respeito de prazo de validade, volume da dose a ser aplicada, coloração da vacina, temperatura, necessidade de diluição, tipo de diluente e a quantidade deste a ser introduzida no frasco e tempo de vacina após a diluição. Todos esses cuidados são extremamente importantes para a gente manter a conservação desse imunobiológico, tá? Então, a gente precisa observar a cor, né? A gente precisa saber se ela precisa de diluente, porque às vezes ela vem no pozinho, né? Vocês vão aprender depois, lá no laboratório, as medicações, diluição e tudo mais. Mas vai ser igual as medicações. Às vezes ela vem no pozinho e ela precisa ser diluída. Precisa colocar uma água ou um soro para diluir aquela medicação. Desculpa, aquela vacina. E depois disso, depois que ela é diluída, quanto tempo ela dura, né? Então, tudo isso são cuidados importantes para a gente manter a eficácia, para a gente manter efetiva essa vacina. Então, aqui é um exemplo de frasco de vacina. Então, esse, por exemplo, é o frasco da vacina febre amarela, né? No frasco, ela já vem com as orientações, ó. Então, ela já vem escrito, ó, são 10 doses que tem dentro desse frasco, né? Tem ali, ó, manter a menos 20 graus, se for para ser congelada, né? Menos 20 graus, ou entre 2 e 8 graus ao abrigo de luz. Então, não pode ficar exposto à luz, por isso que o frasco ele é escuro. Então, tem que ficar na geladeira de 2 a 8 graus. E ainda tem ali, ó, após a reconstituição, válido por até 6 horas. A vacina da febre amarela, ela vem em pó. E ela vem com diluente, um líquido que dilui esse pó. Então, depois que ela é diluída, ela só vale 6 horas. Então, depois que dilui um frasquinho, ele só dura 6 horas. Depois disso, se não for usado, tem que ser descartado. Então, todas essas informações que vêm nos rótulos e nas embalagens precisam ser consideradas para manter a vacina funcionante. Rede de frio. Eu vou ler tudo e aí eu faço um resumão. A rede de frio caracteriza-se por especificidades de natureza técnico-administrativa e logística, orientadas pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, com a finalidade de assegurar o bom funcionamento da cadeia de frio, isto é, o processo logístico aplicado à conservação adequada dos imunobiológicos, garantindo a preservação de suas características originais. A rede, organizada nas diferentes esferas administrativas, dispõe de estruturas físicas similares nas diversas instâncias, estadual, regional e municipal, denominadas Centrais de Rede de Frio, a CRF. O que é isso no geral, gente? Então, existem essas instâncias, que, né, tanto de estado, quanto região, quanto município, que existem as CRFs, que são as Centrais de Rede de Frio. Todas as vacinas, elas precisam ser armazenadas em temperatura de 2 a 8 graus. Na municipal, que é onde a gente aplica, tá? Mas, enquanto isso, né, enquanto ela vai passando, ela sai do distribuidor, ela sai da fábrica e vai para uma central geral, aonde vai fazendo a distribuição para os estados, depois para os municípios, essas vacinas, elas ficam congeladas, tá? Então, a rede de frio, assim, é todo um cuidado, né, dessas centrais de rede de frio para manter a temperatura ideal para que a gente não perca essa vacina.
tá bom? Então, a temperatura é extremamente importante no transporte das vacinas, no armazenamento e na aplicação. Então, a rede de frio é isso, tá? São centrais de rede de frio, de níveis de nacional, estadual, regional e municipal, que cuidam, que tomam todos os cuidados para que essa vacina não fique inativada, para que ela não haja perca dessa vacina até ela chegar na unidade básica de saúde, que é onde ela vai ser administrada. E agora a gente fala um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem com relação às vacinas, tá? Os imunobiológicos são produtos termoláveis, sendo, o que é isso, termoláveis? Eles são vulneráveis à temperatura, tá? Sendo necessário o controle de refrigeração de forma rigorosa. Os imunobiológicos são facilmente afetados por luz, umidade, cepa vacinal, mas principalmente pela temperatura. As vacinas são conservadas nos diversos níveis em temperaturas específicas, levando em conta a composição delas. Em nível nacional, alguns imunobiológicos são conservados em temperaturas negativas, ou seja, congeladas. Já em nível local, são refrigeradas entre 2 e 8 graus em refrigeradores exclusivos. Gente, temperatura entre 2 e 8 graus é praticamente aquilo que tem na geladeira, né? A geladeira geralmente é de 2 a 8 graus. Mas os refrigeradores da sala de vacina, eles são de uso exclusivos, tá? Então, dentro da sala de vacina, toda a sala de vacina tem um refrigerador, independente do modelo. Existem modelos específicos de vacina, tem marcas que produzem a geladeira propriamente para vacina, mas tem lugar que não consegue adquirir. Mas pode usar um refrigerador comum, desde que ele seja usado para vacina e tenha esses cuidados. Existem uma referência de organização, né, desse refrigerador, que é importante a gente saber para poder melhorar a conservação desses imunobiológicos. Então, por exemplo, a organização dos refrigeradores é de competência da equipe de enfermagem, garantindo a orientação do manual da rede de frios, que determina a organização da seguinte maneira. Então, a geladeira ela tem que ser, né, todas as geladeiras, os refrigeradores de sala de vacina, eles devem ser organizados dessa maneira. Devem. Uma coisa é dever e outra coisa é fazer. Mas devem, e isso a gente vai observar no nosso campo de trabalho. Na primeira prateleira, então, tem que ter as vacinas que podem ser congeladas. Porque na primeira prateleira, geralmente, se a gente for pensar no refrigerador, numa geladeira normal, a primeira prateleira ela é muito próxima do congelador, né? Então, se por acaso acontecer, então na primeira prateleira ficam as vacinas que podem ser congeladas, que são as vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola e a febre amarela, anti-amarila, que é a febre amarela. Então, na primeira prateleira podem ser acondicionadas essas vacinas. Na segunda prateleira são vacinas que não podem ser congeladas, como dupla adulto, tríplice bacteriana, tetravalente, BCG e hepatite B. Na terceira prateleira podem ser colocados soros e caixas com vacinas bacterianas, colocar o termômetro de máxima e mínima na posição vertical no centro da segunda prateleira, retirar a gaveta de legumes e no local dela colocar garrafas de água colorida que ajudam a manter a temperatura no interior do refrigerador. O que acontece? Na terceira prateleira a gente põe os soros, né? Que vem os diluentes e as caixas com as vacinas bacterianas que não podem ser congeladas. Então, elas ficam armazenadas na terceira prateleira. Entre a segunda e a terceira, precisa ter um termômetro que tem temperatura máxima e mínima. Então, o que é isso? Ele mede a temperatura que chegou aquele refrigerador, tanto a máxima quanto a mínima. Então, por exemplo, às vezes abre muito, né? O fluxo da sala de vacina é muito grande, então abre e fecha a geladeira toda hora. Isso faz ela ficar um pouco mais quente, faz ela perder, né? Aumentar um pouco a temperatura. Então, faz de conta que essa geladeira pode ter chegado nesse abre e fecha a 9 graus. Se a vacina tem que ser conservada de 2 a 8 graus, 9 graus já é
fora do padrão para manter a eficácia dessa vacina, né? Então, o termômetro tem que ter máxima e mínima pra gente acompanhar qual foi a temperatura máxima e qual foi a temperatura mínima que esse refrigerador conseguiu atingir, tá? E embaixo, onde a gente tem, geralmente no refrigerador comum, a gaveta de legumes, ela é retirada, né? E no lugar dela a gente coloca garrafas de água. Garrafa PET mesmo, né? Bem higienizada, com água colorida. Geralmente coloca algum tipo de corante ou alguma coisa na garrafa. Por quê? Pra não confundir, né, gente? Na geladeira de vacina não pode ter nada. Nem um brigadeiro, nem uma garrafinha de água, não pode ter nada, tá? Mas sempre tem alguém desavisado que, enfim, se a gente colocar uma garrafa de água e embaixo, a pessoa pode achar que é para tomar. Então, a gente põe de cor diferente para a pessoa entender que aquilo não é água para tomar, tá? As garrafas embaixo, né, da geladeira, ela ajuda a manter a temperatura. Então, mesmo no abre e fecha, né, da porta, de um movimento muito grande de paciente lá para tomar a vacina, se tem essas garrafas de água, ela ajuda a manter o refrigerador com a temperatura ideal. Essa aqui é a ideia da garrafa. Aqui é uma ideia, mais ou menos, de como ficaria a... Deixa eu pegar aqui um lápis pra mostrar pra vocês. Como ficaria a geladeira, tá? O refrigerador. Então, aqui em cima é o congelador. Tá vendo? Essa daqui é aquelas geladeiras bem simples, não precisa ter duas divisórias, né? Mas aqui é o congelador. Aqui ficariam os gelox. Gelox são os quadradinhos que tem líquido dentro que congela, né, pra manter a temperatura. Tem algumas marmitas que vêm, algumas bolsinhas de marmita que vêm, os gelox. No final aqui eu vou procurar, eu acho que eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu já procurar agora, peraí. Consegui pra mostrar. Ó, esse daqui é um gelox, tá? Ele é de plástico, assim. Ele tem um líquido aqui dentro que congela. Então, ele fica, ó, esse aqui tava no congelador. Ele fica durinho, tá bom? Então, a gente usa os gelox no congelador pra quê? Pra gente organizar as caixas de isopor quando a gente precisa transportar essas vacinas. Então, elas têm que manter a temperatura. Então, a gente mantém com gelox. Daqui a gente chama de gelox, pra quem não conhece, tá bom? A gente jamais tira o líquido daqui de dentro, viu? Deixa o líquido aqui dentro e aí a gente deixa congelado. Então, aqui em cima no congelador ficam os gelox para quando a gente precisar transportar essas vacinas. Então, aqui, primeira prateleira são aquelas vacinas que podem ser congeladas. Segunda prateleira são as que não podem ser congeladas. E aqui na terceira prateleira, o estoque dos soros e diluentes, tá? Aqui o termômetro tá entre a primeira e a segunda, mas pode ficar entre a segunda e a terceira, isso não tem problema, tá? Aqui as garrafas de água, tá vendo que tá meio verdinha? Então, as garrafas de água no lugar da gaveta de legumes. E outra coisa importante, na porta não pode haver o armazenamento de nada. Nada. Nem uma vacina, nem um sorinho pra diluir, nem nada. Nada. Na porta da geladeira não pode ter nada, porque a porta abre e fecha toda hora. É um local que mais perde temperatura, então não pode guardar nada. Nem uma vacina, nem um frasquinho, nem nada. Tanto é que não tem grade a porta da geladeira da sala de vacina. Mesmo que seja um refrigerador comum, essas grades elas são retiradas. E acho que finalizando isso, orientações. Algumas ações devem ser rigorosamente cumpridas, além da organização do congelador. Então, além da organização da geladeira, responsabilidade da enfermagem. Leitura do termômetro interno do refrigerador no início e no final da jornada de trabalho e registrar no mapa de temperatura. Então, toda sala de vacina tem um controle de temperatura. Então, tem que verificar quando chega e quando vai embora a temperatura máxima e mínima do refrigerador. Utilizar uma tomada exclusiva para o refrigerador. Então, não é para ter, tipo, Benjamin ou extensões com mais coisas na mesma tomada, justamente para evitar essa questão de curto-circuito e danificação do refrigerador.
Instalação do refrigerador fora de fontes de calor e distante 20 centímetros da parede. Então, não pode ser instalado em algum lugar que é muito abafado, enfim. Que o refrigerador deve ser exclusivo para o armazenamento dos imunobiológicos, que nem eu havia falado para vocês. Que não se armazene qualquer produto na porta do refrigerador. O degelo a cada 15 dias ou sempre que necessário. Nesse caso, considera-se a camada de gelo no interior do congelador, o qual não deve ultrapassar meio centímetro. Então, não pode ter... Sabe quando precisa descongelar o congelador, a geladeira? Que faz aquelas camadas de gelo, né? Então, se isso começar a se formar, não pode passar meio centímetro, tá? Então, a cada 15 dias, precisa desgelar e precisa fazer a higienização dessa geladeira. Que a porta da geladeira esteja vedada adequadamente, então ela tem que estar com a borracha de vedação certinha. E que a gaveta de legumes fique sem tampa e preenchida com um número suficiente de garrafas com água e corante, para ajudar a manter a temperatura do refrigerador, tá bom? Então, uma observação, uma curiosidade, que eu acho que é importante falar para vocês. Por exemplo, existem tantos cuidados com relação à temperatura. Termômetro, colocar a garrafa de água embaixo, cuidado na hora de manusear, enfim, não pode perder a temperatura, essa vacina. E se acabar a energia? Pode acabar. A gente pode garantir o bom uso do refrigerador, colocando ele numa tomada exclusiva, não deixando perto de fontes de calor, fazer todos esses cuidados, mas a energia a gente não consegue controlar, pode acabar a qualquer momento. E aí, o que a gente faz? A gente vai fechar, manter essa porta fechada, manter a porta da geladeira fechada, suspende a vacinação nesse momento, tá? Suspende a vacinação, ninguém vacina porque não pode ficar abrindo a porta da geladeira, tá? Geralmente a gente, né, o pessoal da unidade entra em contato com a Eletropaulo, agora não é mais, Enel? Acho que é. Enfim, liga para a empresa de eletricidade e pergunta qual que é a previsão de retorno. Ah, não, previsão é 1 hora. Ah, não, previsão é 6 horas. Uma vez eu cheguei lá no posto sem energia e foi voltar a energia às 5 horas da tarde, tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai deixar, suspende, infelizmente tem que suspender. Ai, criança tá com vacina atrasada. A gente não vai poder ficar abrindo a porta da geladeira. A gente vai ligar para a central, né, regional, e a gente vai avisar, olha, estamos sem energia. Aí eles vão dar orientação, geralmente eles orientam isso, mantenham a geladeira com a porta fechada, preparem uma caixa de isopor grande que a gente vai retirar. Geralmente eles vêm, quando demora muito para voltar a energia, eles vêm retirar para guardar no refrigerador deles, aí quando volta a energia, a gente liga e eles trazem de volta. Isso tudo tomando cuidado, né? Na caixa de isopor também, a gente coloca os gelox, aí tem que ter um termômetro também, porque não pode ficar menos de 2 graus e mais de 2 graus a caixa de armazenamento de vacina. É só uma curiosidade, isso a gente aprende, a gente vai pegando aos poucos quando a gente chega no estágio ou no ambiente de trabalho, mas são observações importantes que a gente precisa saber, tá? Esses cuidados de vacina às vezes caem em concursos públicos, tá bom? Então é importante saber. E é isso. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, dividir os vídeos, porque, como eu falei para vocês, não carrega. E é isso aí. Estou à disposição, espero que vocês assistam essa aula, tenham paciência. Que nem eu falei, a matéria de saúde pública é bastante coisa escrita, tem que ter bastante leitura, porque ela é bem teórica, assim, nessas partes, tá? A parte prática vocês vão ver depois, tá bom? Obrigada.